Você comprou uma placa de vídeo RX 5000 ou uma RX 6000? Ficou sabendo que a AMD decidiu que não vai dar mais suporte para essas placas? Ela basicamente decidiu que suas placas são muito velhas e muito lixo. Eles não querem dar suporte para essas placas. Eles querem dar suporte para RX 7000, RX 9000. Tem muita gente que viu RDNA e RDNA2. O que é RDNA, RDNA2? Eu lá sei disso. E às vezes o cara tem uma placa de vídeo ou até um dispositivo que é suportado, né, por essas arquiteturas, que é baseado nelas, e não sabe que a AMD estava basicamente desistindo de dar suporte para ele com otimizações em jogos. E agora, como é que vai ser no futuro? E as RX 9000, quanto tempo vai demorar para a AMD abandonar o suporte a essas placas e começar a dar suporte para placas mais novas? E os handhelds, o que mais a AMD decidiu deixar de dar suporte? E eles voltaram atrás ou não voltaram atrás? Como é que ficou essa história? Sim, isso aconteceu, a AMD realmente deu uma declaração. Não foi nem uma declaração, as pessoas descobriram de forma meio que indireta, pesquisando nas atualizações dos drivers, que numa versão recente dos drivers, a AMD estaria colocando as placas RDNA e RDNA2 meio que num suporte legado. Não é exatamente isso, mas é parecido. Eles estariam dando foco principalmente nas RX 7000 e RX 9000. E aí muita gente ficou assim, peraí. O que isso quer dizer? Tem muita gente que não sabe o que é RDNA, RDNA2, RDNA3, RDNA4. Mas a partir do momento que foi traduzido isso para tipo assim, então, você que tem uma RX 6000, você já não receberia suporte aos jogos, otimização dos jogos no primeiro dia, nos drivers atualizados. Os drivers que você receberia seriam drivers somente para correções de segurança. E isso inclui também as RX 5000. Então o RDNA é basicamente as RX 5000 e RDNA2 as RX 6000. É claro que o RDNA2, por exemplo, a gente tem chips para notebooks que utilizam a GPU integrada RDNA2 e a gente tem, por exemplo, handhelds. O Steam Deck utiliza RDNA2, o Xbox ROG Ally, a versão mais baratinha que usa o chip baseado numa arquitetura mais antiga, né? Ele usa RDNA2 também. Já seria meio bizarro a AMD deixar de suportar as RX 5000. Primeiro porque as RX 5000 elas não são tão antigas assim. A gente tá falando de placas de 5 anos atrás. É claro que a placa já não tem suporte a algumas tecnologias, por exemplo, não tem suporte a Ray Tracing, já não tem algumas instruções necessárias para os jogos mais modernos. É uma placa relativamente recente. As RX 6000 foi o que gerou um pouquinho mais de revolta, porque, vamos lá, se você procurar hoje, uma RX 6000 ainda pode ser comprada. Especificamente aqui no Brasil, o impacto seria bem grande, porque a RX 6600 ainda continua sendo vendida e muito bem vendida. Inclusive, provavelmente foi uma das placas mais vendidas aqui no Brasil, né? E em várias partes do mundo. A RX 6600, que ainda é vendida nova, foi afetada por esse anúncio. A 6750 XT foi uma placa que até pouco tempo atrás estava sendo vendida também. 6900 XT, a 6950 XT, e segundo o anúncio, estaria simplesmente declinando o suporte. O que a AMD basicamente anunciou com esses drivers, sim, as placas continuariam recebendo suporte, óbvio, porém receberia apenas atualizações de segurança, que é mais ou menos o mesmo do que dizer que só vai receber atualizações críticas, que é a mesma coisa de dizer que virou legado a placa. Ou seja, só a placa que você comprou este ano, comprou agora, essa semana, ela já estaria se tornando obsoleta, porque a AMD não iria se dar o trabalho de trazer otimizações para os jogos mais recentes. Ou seja, dali para frente, a AMD ia focar em RX 9000 e RX 7000. O Hardware Unboxed fez um vídeo sobre isso, diz que a decisão da AMD era simplesmente inaceitável e lamentável. Eu faço coro. Primeiro que, sim, a AMD é uma empresa que sempre aproveitou esses laços com a comunidade para ter essa comunicação mais próxima e tal. Segundo, que a AMD, no último relatório que a gente viu, ela teve uma participação de 6% de mercado nos envios de GPUs. Está sendo massacrada pela NVIDIA. Cada vez menos pessoas compram placas da AMD. A própria AMD, inclusive, antes do lançamento das RX 9000, veio trazer uma
declaração de que eles iriam focar em quantidade, eles queriam ganhar espaço no mercado. Tanto é que eles lançaram o FSR com Frame Generation, o FSR agora vai sair, né, o Redstone, que vai trazer melhorias para inteligência artificial, né, upscaling com inteligência artificial, melhorias no geral, Ray Reconstruction e vários outros recursos e várias melhorias, buscam justamente mudar essa percepção, que uma RX 9000 consegue trazer tecnologias que estão a par da concorrência. Há de se concordar que é muito estranho uma empresa que está sendo massacrada pela concorrência, que não consegue trazer um produto high-end para disputar, porque segundo ela não quer trazer um produto high-end para disputar com uma RTX 5090. E mesmo nesses produtos, ela sequer conseguiu cumprir a promessa de que iria vender a placa no preço sugerido, no MSRP. Ou seja, ela basicamente seguiu a cartilha do que não fazer nesses casos. Vamos deixar de suportar um produto que a gente estava vendendo até ano passado, que lançou recentemente, e produtos que estão à venda no mercado hoje. Foi isso que aconteceu, basicamente. Não vamos confundir aqui e dizer, não, mas veja bem, a AMD, ela não escolheu bem as palavras, porque, na verdade, ela ia continuar suportando. Sim, assim como a NVIDIA continuou suportando as placas da série GTX com o driver Legacy, suporte para otimizações de segurança e estabilidade, basicamente. O que isso quer dizer? Que quando você tem um lançamento de jogo, não vai ter um driver para sua placa antiga, ela vai rodar como ela roda. Ela poderia até rodar melhor, mas ela não vai. Por quê? Porque a fabricante não trouxe nenhum tipo de otimização específica para aquele hardware. Imagina você com uma 6900 XT no seu PC, sabendo que ela tem capacidade de rodar o jogo, ela tem VRAM suficiente, ela tem tudo isso, e aí de repente uma placa de vídeo de entrada da nova geração vai rodar muito melhor, porque a gente não quer trazer. E isso vai se agravando porque junta-se a outros fatos do tipo, a AMD não quis trazer o suporte a FSR 4 nas placas da série RX 6000, e mostrou-se que dá pra fazer isso, tanto nas RX 6000 quanto nas RX 7000. A AMD falou, não, porque tecnicamente não dá, mas eles conseguiram fazer rodar. Ah, mas perde performance. Tá, mas é a mesma desculpa que a NVIDIA utilizou lá atrás para não disponibilizar o Ray Trace para a série GTX. Então você não quis dar essa alternativa, essa opção. A AMD confirma que cometeu um erro a alimentação USB-C da série RX 7900 sem alteração. A AMD esclareceu que cometeu um erro ao listar a alteração do USB-C das Radeon RX 7900 no changelog do driver. A nota afirmava que, a partir do novo driver, a AMD não permitiria mais que esse conector transmitisse energia e recomendava que os usuários que precisassem dele retornassem ao driver de março. A informação era direta, mas nenhuma explicação foi fornecida sobre o motivo da introdução dessa mudança. Na verdade, não houve nenhuma mudança. A AMD confirmou que um changelog continha informações incorretas que eles já foram corrigidos. Era basicamente isso. Para quem não sabe, as RX 7000 elas têm USB-C aqui. A AMD não explicou se essa mudança afetará as APUs baseadas em RDNA2, esses dispositivos. Enfim, eles também falaram aqui da parte dos drivers. Ninguém se confundiu. A AMD fez exatamente isso. Eles soltaram um driver que continha essas informações e era exatamente isso que ia acontecer. Bom, no mesmo dia, né, todo mundo saiu pra se manifestar contra a decisão. Após vários esclarecimentos, a AMD voltou atrás na sua declaração inicial e confirmou que o chamado modo de manutenção não significa que as arquiteturas RDNA 1 e 2 deixarão de receber otimizações para jogos. Você sabe muito bem o que significa. Então o que vocês estão tentando dizer, vocês nos entenderam mal, porque vocês usaram um monte de palavras vagas para descrever o negócio. Como de costume, a mensagem da AMD enviada ao Tom's Hardware parece incompleta e carece de detalhes. Para variar, no próprio esclarecimento eles foram vagos de novo. Ela menciona apenas que as otimizações continuarão com base nas necessidades do mercado. O que o mercado precisa é a pergunta, gente. Pergunte para o mercado se a sua RX 6000 precisa de driver com otimização, sei lá, para o Battlefield 6. Para o GTA 6, será que vai precisar de otimização? Não sei, né? Porque a necessidade do mercado pode ser assim. O mercado precisa que eu venda mais RX 9000, logo eu não vou otimizar driver para as placas mais antigas. Que esclarecimento é esse? Isso não reverte completamente a declaração anterior, óbvio. Apenas esclarece que, embora as GPUs mais recentes continuem sendo o foco principal, as mais antigas ainda receberão atualizações quando necessário. Tipo, porque eu acho que quando sai um jogo novo, é necessário fazer uma otimização do driver para que a placa rode bem. Mas claramente eu não sou o mercado, né? A versão anterior, porém, não mencionava otimizações para jogos nessas arquiteturas. Então isso é uma novidade. Aí tá escrito, novos recursos, correções e bugs e otimizações do jogo continuarão sendo implementadas conforme as necessidades do mercado na versão em modo de manutenção. Conforme as necessidades do mercado. Essa parte aqui que pega. Caso você não tenha certeza do que está acontecendo, aqui está uma breve cronologia. Linha do tempo. A AMD lançou o driver 25.10.2 com duas subversões separadas para as séries RX 7000, 9000 e para 5000 e 6000. No changelog foi observado. O carregamento de energia via USB-C foi desativado para as placas gráficas da série RX 7900. Usuários que necessitam desse recurso
isso, devem utilizar o software AMD Adrenalin versão 25.3.1, que foi o que eu citei agora. Eles tiraram suporte sem nenhuma justificativa. Não tem porquê. Novos recursos de suporte a jogos e suporte expandido a extensões Vulkan estão disponíveis para as placas gráficas da série RX 7000 e 9000. A AMD confirmou que as séries RX 6000 e 5000 estão em modo de manutenção e não receberão mais otimizações para jogos. A AMD confirma o erro. O fornecimento de energia via USB-C nas placas RX 7900 não será desativado. Depois, a AMD esclarece que o modo de manutenção para as placas RX 6000 e 5000 não significa falta de otimizações para jogos. Esse é o ponto atual. Vale ressaltar que, embora as informações sobre o USB-C tenham sido removidas do changelog, a entrada suporte a novos jogos permanece. Isso sugere que algumas atualizações ainda podem chegar às GPUs mais antigas, embora não com o mesmo nível de otimização das séries RDNA 3 e RDNA 4, RX 7000 e 9000. Infelizmente, essa é mais uma declaração que carece de confirmação sobre o que realmente acontecerá com todos os produtos baseados em RDNA 2, como as APUs Ryzen. Fizeram uma outra declaração depois, que é a mais recente que a gente tem por enquanto. Ele divulgou um comunicado sobre o suporte aos drivers das placas RX 5000 e a continuidade de suporte a jogos para novos lançamentos. A AMD divulgou um comunicado complementar esclarecendo a confusão em torno do seu mais recente driver Adrenalin Edition 25.10.2. A empresa agora confirma que as GPUs RX 5000 RDNA 1 e RX 6000 RDNA 2 continuarão recebendo otimizações para jogos, correções de bugs e atualizações de segurança, apesar de relatos anteriores sugerirem o contrário. Os relatos anteriores que a gente tá falando aqui são da própria AMD, tá? O esclarecimento surge após uma série de mensagens contraditórias. Inicialmente, a AMD descreveu as arquiteturas RDNA e mais antigas como entrando em modo de manutenção, com novas otimizações focadas nas linhas RDNA 3 e RDNA 4. Essa declaração levou muitos a presumir que as placas como a RX 6800 XT ou a RX 5700 XT deixariam de receber suporte para jogos desde o lançamento. Quando eu falo para você modo de manutenção e eu falo que eu vou focar na nova geração, é uma forma de dizer, estou botando em legado essa placa, eu não vou soltar mais os drivers em primeira mão. Porque você concorda que, assim, você não precisa declarar isso se você não vai fazer. Existiu uma confusão. Não existiu nenhuma confusão, porque se vocês declararam que ia colocar em legado, significa que vocês iam mudar alguma coisa no suporte das placas. Se não ia mudar nada, não tem por que existir essa declaração no driver. Admite que fez cagada a AMD, que não seria a primeira, não vai ser a última, e você não seria a única também. Teve gente falando, ai, não vai ser um problema, porque a comunidade vai soltar drivers e no Linux vai continuar funcionando, e daqui a pouco a comunidade faz... Galera, você comprou um produto de uma mega empresa, de uma mega corp, você pagou por ele, depois de 5 anos a empresa socou o seu produto em legado, ela não vai trazer otimizações, e você acha que é uma vantagem a comunidade precisar fazer drivers otimizados porque a própria empresa que fabricou o produto pelo qual você comprou não quer mais fazer isso? Onde isso é positivo? Explica pra mim. A Nvidia suporta até hoje a RTX 2060, continua lançando atualizações de segurança para as placas até GTX 700 há pouco tempo atrás, 700, 900. Olha a diferença. Em sua nova postagem no blog intitulada Suporte Contínuo para todos os jogadores Radeon, a AMD explica que agora existem dois caminhos de drivers dedicados, um para RDNA 1 e 2 e outro para RDNA 3 e 4. A empresa afirma que essa separação permite que os engenheiros avancem mais rapidamente com novos recursos para RDNA 3 e RDNA 4, mantendo a estabilidade para GPUs mais antigas. A AMD mencionou que os proprietários de placas RDNA 1 e 2 continuarão recebendo suporte para novos lançamentos, atualizações de estabilidade e patches de segurança. A única diferença é que essas placas agora operam em uma ramificação de driver dedicada e estável, construída com base em anos de otimização. É conhecido como bullshit também, né? Claro que isso poderia acontecer, mas só estão fazendo isso porque aconteceu todo esse movimento da comunidade para se manifestar. Suporte contínuo para todos os jogadores Radeon. Aqui tá o post que eles colocaram, e sem atualizações sobre as APUs RDNA 2 ou explicações sobre a ausência de suporte a jogos no driver mais recente. O que exatamente isso significa para os produtos RDNA 2, incluindo as APUs baseadas em Radeon 600M, é uma incógnita, mas espera-se que isso não signifique nenhuma mudança em termos de otimizações para jogos, ao contrário do que o changelog do driver da AMD mencionou anteriormente. O driver mais recente ainda mostra que o novo suporte a jogos é apenas para as séries RDNA 3 e RDNA 4. Então essa afirmação já apresenta algumas lacunas. Por que a gente continua criticando? Ah, mas a AMD voltou atrás, por que vocês estão criticando? Porque o movimento foi completamente equivocado, desde o começo até o fim. Não é assim que você lida com a situação. Olha o impacto negativo, por exemplo, pro cara que comprou uma RX 6600. Ele não manja nada de hardware, do nada ele vê assim, ó, a AMD não vai dar suporte a RX 6000 para novos jogos. O que é uma conclusão perfeitamente correta para a declaração inicial da AMD. O que o cara vai pensar? Comprei a placa da AMD e me ferrei. Ele não vai continuar lendo as matérias, acompanhando o assunto, até descobrir que a AMD decidiu voltar atrás, mas aí ela de forma vaga disse que, na verdade, a gente vai continuar, mas vai ser uma ramificação diferente e tal. Então, um pouco disso que vai lançar as atualizações de drivers no mesmo ritmo das RX 7000 e 9000. Seria esse mais um motivo para você comprar uma Nvidia ao invés do AMD?
porque a AMD pode simplesmente decidir que ela não quer mais dar suporte para suas placas, enquanto a Nvidia continua dando suporte pelo menos até RTX 20 com atualizações. Quem não conhece o Fine Wine, né, envelhecer como vinho das placas, porque afinal de contas a AMD lança a placa com mais memória e tal, a placa vai durar mais tempo. Isso acaba até com esse meme, que é um meme benéfico inclusive para AMD, porque imagina uma 6900 XT com toda a VRAM que ela tem, perderia muito do benefício dela porque ela não teria suporte otimizado para os jogos mais recentes. Uma 9070, você compra uma 9070 agora, você vai saber quanto tempo que vai durar o suporte a driver? Enquanto os usuários de AMD entravam nessa discussão de se a AMD poderia ou não trazer o suporte do FSR 4 para placas mais antigas, a Nvidia trouxe uma atualização para o DLSS com modo Transformer que vai das RTX 5000 ou das RTX 50 até as RTX 20. Todas as placas recebem suporte ao modo Transformer, que melhora a qualidade final do upscaling com DLSS, indo contra o que é o consenso de que a Nvidia é contra a comunidade e tal. Ainda tem um agravante, a AMD tá focando cada vez mais em inteligência artificial. Acabou de fechar um contrato multimilionário com a OpenAI para construir servidores. O foco dela com certeza vai ser para inteligência artificial. Como é que fica a divisão Radeon, que já sempre foi largada às moscas? Ela continua errando porque a comunicação continua falha, e isso com certeza levantou dúvidas na cabeça de quem comprou uma série RX 9000. Como é que vai ser o suporte? E essas APUs mais antigas da AMD, quanto tempo vai durar esse suporte? E as otimizações para os jogos novos? Ah, mas eles só separaram e não sei o que. Pois é, mas a Nvidia continua trazendo otimização para todo o seu lineup RTX. Por que a AMD não faz isso com as RDNA? Será que para uma empresa do porte da AMD é tão difícil assim? Porque a Intel, com o time que eles têm bem menor, com o know-how que eles têm bem menor, traz um nível de atualização de drivers muito maior. E a otimização aconteceu. Ah, mas eles têm menos produtos. Não se trata de produtos, se trata da quantidade de coisas que eles têm que resolver. E só para deixar claro, por enquanto, o que a AMD diz é que, na verdade, eles vão continuar dando suporte. A gente não sabe exatamente como isso vai acontecer. Ali não ficou muito claro, eles disseram que vai ser só dividido ali, mas a gente não sabe se eles vão conseguir continuar recebendo no dia zero, e provavelmente não, mas pelo menos com a pressão que a gente conseguiu até agora, é que a AMD pelo menos vai continuar dando suporte a essas placas. Por quanto tempo? A gente não sabe. E trazendo uma atualização de última hora aqui, a AMD respondeu diretamente, finalmente, a pergunta do Hardware Unboxed, falou que eles vão continuar dando suporte aos jogos. Então, finalmente, eles conseguiram esclarecer alguma coisa. Vou mostrar a tradução para vocês aqui. A AMD confirmou por escrito que as arquiteturas RDNA 1 e 2 continuarão recebendo otimizações para jogos ao mesmo tempo que as RDNA 3 e 4. Isso deve encerrar a questão, e se de fato for esse o caso, provavelmente deveriam ter dito isso logo de cara, que é o mais óbvio, né? Eles perguntaram assim, placas RDNA 1 e 2 vão receber suporte aos jogos e otimizações no mesmo dia que as RDNA 3 e 4 nos jogos que vão ser lançados? Por exemplo, o Call of Duty Black Ops 7, que vai ser lançado nas próximas semanas, no começo de 2026, com jogos como o Resident Evil Requiem e o Crimson Desert. Ele pergunta, né, quando que o primeiro suporte dos drivers nos games vão ser lançados, né? Se os drivers vão suportar as otimizações aí para RDNA 1, 2, 3 e 4 ao mesmo tempo. Eles iam continuar dando suporte ao mesmo tempo, ou se ia ser um produto de segunda categoria, né? Então, finalmente, eles conseguiram elucidar isso. A resposta da AMD diz aqui, basicamente, sim, as otimizações dos jogos e o suporte para as séries RDNA 1 até a 4 vão acontecer ao mesmo tempo em ambos os pacotes de drivers, incluindo, mas não limitado, ao Call of Duty, o Crimson Desert e o Resident Evil. Finalmente, parece que a AMD pôs fim à questão, o que não tira completamente o demérito da péssima comunicação que a AMD teve. É impressionante a dificuldade que eles tiveram para comunicar uma coisa simples. E por que eu não volto atrás em nada do que eu disse? Porque isso aconteceu. Não é porque a empresa veio agora, depois de toda essa pressão, e finalmente disse aquilo que a gente gostaria que ela dissesse, que é isso que ela queria dizer no começo, né? Mas pelo menos tá aí, tá resolvido por enquanto, que eles vão continuar dando suporte. Então você não precisa ficar desesperado. O seu produto aparentemente não é um produto de segunda categoria. Você comprou uma placa da AMD, o que você acha disso? Você que tem uma RX 6000, o que você acha? A AMD vendendo a RX 6600 no Brasil, você comprou ela, tá preocupado, não tá preocupado? Pra você tanto faz? Você que tá pensando em comprar uma placa de vídeo, mudaria a sua percepção pra comprar uma placa da AMD ou não? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos, se inscreve no Unlock, que tá chegando aí nos 100 mil inscritos,